Queridos irmãos, abram as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Faremos a leitura do verso de número 6 ao versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 6 ao verso 8. Se encontra também aqui no Projeção, os irmãos podem também acompanhar a leitura do texto que assim nos diz. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. E esse presente que a eles foi dado, a oportunidade de testemunhar em Cristo, de anúncio extremamente importante, porque não basta apenas ter o poder do intelecto, não basta apenas ter vontade para fazer a obra do Senhor, não basta apenas ter eloquência humana. Tudo isso, é claro, diante dos homens é até importante, mas não é isso o necessário para fazer aquilo que Deus nos chamou para nós fazermos. Tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para realizarmos, nós só o fazemos porque o Espírito Santo nos capacita e nos habilita para realizarmos tal feito. E quando nós olhamos essa palavra poder que Lucas registra aqui, à luz dessa palavra de Cristo, precisamos entender que, quando olhamos no Novo Testamento, a palavra poder aparece de duas formas, ou melhor, com duas palavras. A palavra exousia e a palavra dinamis. A primeira se refere a governo, a autoridade, mas a segunda ela se refere a habilidade, a força. E olha que curioso. Quando nós olhamos para esse texto, ainda que essa palavra poder, ela se apresente dessas duas maneiras no Novo Testamento, Jesus ele não quis dizer isso. Porque o poder que a igreja recebeu para ser testemunha, o poder que a igreja recebeu para pregar as boas novas, para anunciar o evangelho, não foi um poder dado pelos homens, não foi um poder dado pela autoridade eclesiástica, não é um poder denominacional, mas esse poder foi dado pelo próprio Deus. Significa que não tem nada a ver comigo ou com vocês, não tem nada a ver com nós pastores ou com nós missionários, mas tem tudo a ver com o nosso Deus. Eu costumo dizer para os nossos irmãos missionários lá na PMT, que Deus ele não precisa de nós. Deus ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E ainda que ele não tenha mãos, mas permita ilustrar dessa maneira, basta apenas ele estalar os seus dedos, que todos os homens em todas as nações venham se render aos seus pés, prostrados, o adorando como o único e suficiente Salvador. Deus ele poderia ter movido toda a corte celestial, anjos, arcanjos, serafins, para realizar também essa grande obra. Mas ele não fez assim. Deus ele concedeu um privilégio, uma rica oportunidade. Ele nos convidou, homens e mulheres, pecadores, desqualificados, desclassificados, porém salvos mediante a graça de Deus, para não apenas anunciarem o reino, sendo testemunhas dele, mas também para nós nos assentarmos nas primeiras fileiras, para testemunharmos a manifestação do poder de Deus entre as nações. E durante algum tempo, eu não vou dizer que relutei, porque eu não relutei, mas eu refleti durante algum tempo sobre o nosso chamado para Angola, porque eu entendia que Deus não precisa nem de mim, nem da minha esposa Vanessa, nem da minha filha em Angola. E quando eu apresentar aqui a estatística, você vai entender isso. E eu sempre digo, por todos os lugares que eu vou, que talvez a dinâmica seja essa. 20%. Deus ele vai usar talvez alguma habilidade que foi adquirida nos estudos teológicos, talvez na Igreja de Cristo, com os dons que ele mesmo nos deu através da ação do Espírito Santo. 20%. 80%. Deus ele nos leva para o campo para tratar o nosso coração, porque Deus ele não precisa de nós. E nesse meu questionamento interno, para eu sair do Rio de Janeiro e ir para Angola, Deus a cada momento foi trabalhando no meu coração, mostrando que ele estava me dando a oportunidade de eu me assentar e ser testemunha
daquilo que ele já está realizando entre os angolanos através da Igreja Presbiteriana em Angola. Mas deixa eu dizer uma coisa a você acerca desse chamado para ser testemunha. Você sabia que essa é a palavra-chave no livro de Atos dos Apóstolos? A palavra testemunha aparece pelo menos 29 vezes nesse livro, através de verbo ou substantivo. E você sabe que testemunha é aquele que viu ou ouviu alguma coisa e relata tudo aquilo que viu e ouviu. Foi dessa forma que o evangelho foi construído. E antes dele ser registrado nos anos 70, 80, 90, depois da morte de Cristo, ele era anunciado através de uma tradição oral. Eram as pessoas se reunindo e compartilhando tudo aquilo que ouviram e viram através do homem chamado Jesus Cristo. E é isso que nós fazemos. Após termos sido alcançados pelo poder do Evangelho, após termos tido a nossa vida transformada de uma maneira sem igual, nós anunciamos dentro do supermercado, na fila do banco, no hortifruti, em Angola, no sudoeste asiático, em todo lugar, a misericórdia do Deus que se apresenta para nós, que nos acolhe, que nos ama, que perdoa os nossos pecados, que nos discipula e após essa grande obra nos envia para alcançarmos outros através da palavra do Senhor. Queridos irmãos, mas palavra testemunha também faz correspondência com um outro termo grego que, traduzido para o português, foi traduzido como mártir. E ser testemunha, meus irmãos, de sorte, implica numa disposição íntima de não apenas sofrer pelo Evangelho, mas até mesmo de sacrificarmos a nossa própria vida por causa de Cristo. E sermos chamados para sermos testemunhas implica isso. Você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, as pessoas vão odiar você por causa do Evangelho. E em alguns contextos, em alguns lugares, você poderá ser morto também por isso. Mas o primeiro aspecto que eu gostaria de olhar com você nesse texto é que nós precisamos sair da especulação para a ação. É isso que Cristo faz com os nossos irmãos aqui nesse texto. E eu volto a dizer, parece que os nossos irmãos aqui nesse trecho estavam perdendo o foco daquilo que era de vital importância. Quando olhamos aqui dos versos 6 ao verso 8, tá aí, olha na sua Bíblia, parece que eles estavam preocupados sobre quando Jesus iria voltar para restaurar o reino a Israel. Isso não competia a eles. E muitos crentes hoje, meus irmãos, estão preocupados com coisas que não deveriam se preocupar. Ficam andando por aí com mapas proféticos em suas mãos, especulando o futuro. Meus irmãos, sabemos muito bem que o nosso futuro pertence ao Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Mas a nossa responsabilidade é com o presente. E graças a Deus que essa igreja, como algumas outras, no presente, já tem se reunido, já tem se engajado, já tem se envolvido na obra missionária, não apenas num contexto local, mas também no contexto transcultural. Através das orações, através da contribuição, através da participação. O pastor acabou de anunciar aqui que em breve vocês já estarão embarcando para o sertão. Um povo carente não apenas da fome do pão, mas da fome do pão da vida, que tem o poder para curar o homem do mal chamado pecado. E Deus, Ele chamou cada um de vocês, meus irmãos, para essa grande obra. É essa a preocupação que nós devemos ter hoje. E tem muito crente, meus irmãos, preocupado com tantas coisas. Era esse o contexto que Lucas narra aqui. Cristo nos chamou para sermos testemunhas hoje. E se você talvez esteja pensando, pastor, já estou avançado em dias, já combati o bom combate, já completei a minha carreira, eu preciso dizer a você, se você ainda está com vida, o trabalho ainda não acabou. E Deus, Ele quer te usar. Não importa se você tem 70, 80 anos. Lá em Angola eu tenho um aluno com 70 anos no seminário. É o aluno mais vibrante que eu tenho, num dos seminários lá em Angola, no Instituto João Calvino. E ele está doido para terminar o seminário. Sabe para quê, pastor Cleison? Para ir para uma igreja para poder pastorear, para discipular,
os eleitos que são enviados para a igreja através da proclamação do Evangelho. Meus irmãos, não há aposentadoria no reino de Deus, nem no céu. O céu não é ficar sentado na rede tocando harpa. No céu será trabalho, de maneira ininterrupta para toda a eternidade. Então, meus irmãos, nós devemos nos envolver com essa grande obra no presente. E em segundo lugar, meus irmãos, esse chamado para irmos aos confins da terra, ele ainda está em vigor. Meus irmãos, os nossos horizontes precisam ser ampliados. O projeto de Deus é o evangelho todo, para o mundo todo. E por isso nós devemos contagiar as nossas igrejas, mobilizar como o nosso irmão o Cleidson tem feito, indo às igrejas, falando sobre missões, contagiando os irmãos. Tem igrejas que eu visito, pastor Cleidson, e os irmãos não sabem nem o que significa PMT, irmãos presbiterianos, e o irmão também passa por essa experiência. A Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Tem irmãos que dizem para mim, pastor, a igreja presbiteriana não cresce porque nós não evangelizamos. Meus irmãos, como que não evangelizamos? É claro que nós temos o nosso jeitão de crescer, que talvez seja um pouquinho mais lento do que outras igrejas. Mas hoje a Igreja Presbiteriana do Brasil é representada por 310 missionários em 42 países. Dentro do nosso país, nós estamos atuando também em vários contextos transculturais que vocês já sabem muito bem aqui, que vocês têm um grande mobilizador. Estamos pregando o evangelho entre os quilombolas, entre os indígenas, entre os ciganos, entre os hispânicos, entre os afegãos e vários outros povos árabes que aqui estão no Brasil. E essa é a missão da igreja. Anunciar o evangelho para toda criatura, raça, povo, língua e nação, seja fora do Brasil ou dentro do Brasil. Mas também temos o compromisso de anunciar o evangelho para o nosso vizinho e também para aqueles que estão dentro da nossa casa. Porque às vezes dentro do nosso próprio lar há um perdido, há alguém distante que precisa ouvir do evangelho. E eu me recordo, meus irmãos, de John Wesley, que numa certa feita, escrevendo no seu diário, ele declarava: eu vejo o mundo inteiro como a minha paróquia. E o que aquele homem estava querendo dizer, escrevendo no seu diário, meus irmãos, o que ele quis dizer foi o seguinte: ele entendia que em qualquer lugar que ele estivesse, ele julgava adequado, correto e o dever sagrado declarar a todos aqueles que estivessem desejosos de ouvir as boas novas da salvação. Por isso, meus irmãos, não é uma obra apenas do pastor Cleidson, não é uma obra do conselho missionário da igreja, não é uma obra dos missionários no campo, é uma obra de todos nós, igreja do Senhor, precisamos estar envolvidos e lembrando que Deus ele não precisa de nós, mas ele nos dá o privilégio, a oportunidade de nos engajarmos nessa grande obra. Me lembro de Billy Graham, já muito famoso, pregando em estádios, lotando muitos estádios, multidões o seguindo e ouvindo os seus belíssimos sermões, e sugeriram a ele a concorrer à presidência dos Estados Unidos. É claro, prontamente ele recusou essa ideia, porque ele entendia que ele já tinha a mais bela e nobre profissão, ou vocação melhor, que é proclamar as boas novas do Evangelho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Lembra, eu disse aqui que ser testemunha implica em ser mártir. E quando eu olho para esse texto, entendendo que Jesus, na narrativa de Lucas aqui em Atos, Jesus estava dialogando com os seus discípulos e todos eles foram martirizados por causa do Evangelho. Talvez você esteja pensando, todos eles não, pastor. João morreu de velhice, mas não morreu de velhice numa cama quentinha. João também em vida passou por muitas provações. Queridos irmãos, todos os discípulos testemunharam um fato glorioso, a ressurreição de Cristo. E essa notícia da exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo, ela precisava ser dada, anunciada até os confins da terra. Mesmo que a morte
fosse o salário a ser pago por essa empreitada. Infelizmente, muitos crentes ficam assustados com a perseguição. Eu acho que semana que vem vai ser aí a celebração, né? O Dia da Igreja Perseguida. E eu recebo várias mensagens, crentes me mandando vídeos do continente africano. Pastor, está acontecendo isso na Nigéria? Eu digo, tá sim, isso é o Boko Haram. Pastor, está acontecendo isso lá em Moçambique? Tá sim, não fica preocupado não, isso é o Al-Shabaab. Pastor, está acontecendo... Gente, calma! A perseguição sempre aconteceu, meus irmãos. A perseguição desde o primeiro século nunca se afastou da igreja. E a igreja, ela nunca sucumbiu ao peso da perseguição, pelo contrário. A igreja, quanto mais era perseguida, crentes sendo presos, torturados, crentes sendo desterrados, perdiam suas propriedades. E os romanos, eles eram criativos em torturar os crentes. Eu poderia ficar aqui horas citando alguns exemplos como eles eram torturados, mas não vou gastar o tempo aqui da mensagem falando sobre isso. Mas, meus irmãos, os crentes viviam uma vida muito dura. Ser igreja naquele tempo era uma igreja que era escondida. A liderança tinha cartazes de procurados, vivos. Porém, se fossem encontrados mortos, era melhor ainda. A imagem do libertador, do Deus a qual eles adoravam, era uma imagem de um impostor. E hoje, meus irmãos, nós vivemos numa igreja que tem mercadejado a fé. Crentes que antes eram fiéis e agora se tornaram consumidores de uma fé espúria, barata. Vários púlpitos por aí que antes eram pregados a palavra de Deus com fidelidade, hoje se tornaram balcões de negócios. E eu costumo conversar com alguns pastores e digo que hoje a igreja brasileira não está preparada para a perseguição, nem muito menos para o martírio. Eu levantei, meus irmãos, o relatório da lista mundial da perseguição, uma lista de outubro de 2022 a setembro de 2023. E nesse período nós tivemos em torno de 5.000 cristãos mortos. No mesmo período, 14.700 igrejas destruídas. 4.100 cristãos foram presos ou condenados sem julgamento. 3.900 cristãos sequestrados. 3.200 cristãos que foram vítimas de violência sexual ou casamento forçado. 43.000 cristãos que foram abusados de maneira física ou psicológica. 27.000 ataques a casas e a negócios de cristãos. E 296.000 cristãos que foram forçados a abandonarem as suas casas e o campo missionário. Sabe o que essa estatística me mostra? Apenas uma coisa: o evangelho continuará a crescer. Mesmo que cristãos sejam presos lá nas igrejas subterrâneas da China, novos cristãos se levantarão no sudoeste asiático. Mesmo que cristãos sejam levados à forca no Vietnã, outros cristãos se levantarão lá no continente africano. Se outros cristãos forem torturados na Nigéria e mortos por o grupo jihadista Boko Haram, novos cristãos se levantarão em Omã, no Oriente Médio. E essa é a dinâmica, meus irmãos, do Evangelho. Por isso, Tertuliano, pai da igreja africana no século II, entre o século II e o século III, ele levantou a sua voz dizendo que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Meus irmãos, de fato, sem qualquer dúvida, essa semente, o sangue dos cristãos, produziu frutos ao longo da história da igreja. E as perseguições aos cristãos sempre foi e sempre será uma dura realidade, uma violenta realidade, uma desafiadora realidade. Mas a perseguição, ela não tem poder para impedir o avanço da igreja. Nada pode impedir o avanço da igreja, meus irmãos. E nós precisamos avançar e não recuar. Nós não podemos ser intimidados com a perseguição. E quando às vezes eu converso com alguns pastores da nossa denominação, ao invés de ouvir incentivos para o campo, eu ouço incentivos para não ir para o campo. E muitos dizem para mim: pastor,
Você deveria ficar aqui conosco, aqui no Mackenzie, dando aula, né? Fazendo isso, acolá. Eu digo, rapaz, Deus está me chamando para essa obra aqui. Oh, tem certeza? Lá tem malária, lá tem febre tifoide. Se beber água na torneira, tem cólera, tem isso, tem aquilo. Mas Deus está me mandando para lá. Meus irmãos, às vezes nós cristãos anunciamos o quão é belo servir ao Senhor Jesus Cristo, mas quando Deus nos chama, quando Deus chama alguém da nossa família, quando Deus chama alguém da nossa igreja, aí nós temos um problema. Deus, Ele chamou a todos nós. E eu já quero concluir dizendo uma coisa aos irmãos. Missionário não é coitadinho. Não tenha pena de missionário. Não trate missionário como alguém que... coitado do pastor Ricardo. Pastor Ricardo é professor em 4 faculdades, numa escola, capelão, pastor de uma igreja, empresário, é isso e aquilo, está abrindo mão disso, de casa, de carro, de não sei mais o quê, para ir lá para a África. Coitadinho do pastor. Meus irmãos, o missionário não está abrindo mão de nada. Aquele que abriu mão de alguma coisa, e de muita coisa, melhor dizendo, foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que subiu no alto daquela bendita cruz, derramou o seu sangue precioso por cada um de nós. E a palavra de Deus nos diz, à luz da declaração de Pedro, que esse preço não foi pago nem por ouro e nem por prata, mas foi o preço do seu sangue. E esse bem precioso, ninguém poderia conquistar senão Cristo. Então, tudo aquilo que hoje nós fazemos no Evangelho, não é para agradar a Deus, não é para servir aos homens, não é para abrir mão de alguma coisa para ser aplaudido, mas é um mínimo de uma resposta de gratidão a um Deus que nos deu tudo aquilo que nós temos. E eu não estou olhando para essa vida nessa terra, porque olhar para essa terra, meus irmãos, é olhar para algo pequeno demais, efêmero, passageiro, terreno. Nós estamos olhando para a eternidade, meus irmãos. E talvez quando alguns irmãos ficam olhando para essa preocupação de doenças, de grupos jihadistas, meus irmãos, se ser testemunha para Cristo implicar a nossa morte, então que a morte venha, porque nós sabemos que o cumprimento da nossa missão, ela pode ter esse resultado. Lembre-se, ser testemunha significa ser mártir. E o que a Bíblia nos diz sobre a morte dos crentes? Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 8, a Bíblia nos diz que a morte para o cristão é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Em Filipenses, capítulo 1, verso 23, o apóstolo Paulo nos diz que o morrer para o cristão é partir dessa vida para estarmos com Cristo. E nós sabemos que é incomparavelmente melhor. Lá em Apocalipse, João registra no capítulo 14, verso 13, que aqueles que morrem no Senhor são bem-aventurados, porque descansam das suas fadigas. Meus irmãos, a nossa esperança consiste nisso. E se nós não entendermos isso, nós estamos pregando e vivendo um outro evangelho. Nós não estamos caminhando para uma morte trevosa. Nós estamos seguindo para um amanhecer glorioso. E eu volto a dizer, se ser testemunha de Cristo implicar a nossa morte, que ela venha. Porque quando nós fecharmos os nossos olhos nesta vida, eu falo sempre isso em sepultamentos, não estaremos vagando no vazio do nada como alma penada, como muitos sem Cristo aí acreditam nessas coisas, mas estaremos entrando pelo portal dos céus de mão dadas com Cristo, e estaremos reunidos num grande coral com todos os salvos, declarando Hosana nas alturas por toda a eternidade. Meus irmãos, recentemente eu recebi também de um pastor um vídeo, esse vídeo era até verdadeiro, tem muito vídeo especulativo, de alguns crentes sendo mortos lá em Cabo Delgado, em Moçambique. E ele perguntou, é verdade, pastor? Eu falei, é verdade. Ele, ai pastor, misericórdia.
Graças a Deus, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele não entendeu. E eu falei, esses irmãos estão morrendo, porque eles não deixaram de testemunhar, porque eles não abandonaram Cristo, porque eles não deixaram de anunciar o verdadeiro evangelho. E o resultado, meus irmãos, dessa obra, desta empreitada, pode ser a morte. Louvado seja Deus por isso. Mas esses irmãos não caminharam em direção ao desconhecido, mas com a sua morte, caminharam em direção ao lugar glorioso que foi preparado para eles e que foi preparado para todos nós quando a morte nos alcançar. Que Deus nos abençoe. Sejamos todos nós, meus irmãos, testemunhas do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu estou muito feliz. Meu irmão, pode botar a apresentação aqui, por favor. Que Deus, ele me chamou a minha esposa, chamou a minha família para sermos testemunhas lá em Angola. Esse é o nosso projeto, projeto missionário Okulongela ON. É um nome que parece difícil num primeiro momento, mas não é tão difícil. Okulongela ON é um nome na língua Cuinhama, falada no sul de Angola. Muitos falam assim para mim, pastor, lá é o português, né? Eu digo assim, é o português. É uma das línguas oficiais. Calma, não é dialeto não. Angola tem mais de 20 línguas oficiais. Sabe o que isso significa? Você coloca lá no Jornal Nacional, vou usar essa expressão, aí tem um jornal no português, um jornal no Cunhama, um jornal no Chokwe, um jornal no Nhanguela, um jornal no Nhaneca, um jornal no Imbundo, um jornal no Kumbundo, um jornal e outras línguas que não dá nem para falar todas aqui. Então eu peguei essa língua do Sul, sugerida por um pastor, e Okulongela ON significa servindo ao Senhor. É com esse intuito que eu e minha família estamos indo para Angola. E o nosso projeto é uma parceria da Igreja Presbiteriana do Brasil com a Igreja Presbiteriana de Angola. Toda a parceria que é feita com a Igreja Presbiteriana do Brasil, na verdade, é um pedido de socorro. A APMT não é uma agência que planta congregações da Igreja Presbiteriana do Brasil em outros países. Nós plantamos igrejas presbiterianas em países em que não há a presença de igrejas presbiterianas, mas também atendemos os pedidos de socorro de igrejas presbiterianas e de outras igrejas reformadas irmãs. Para os irmãos entenderem a dinâmica. Lembra que eu disse? Somos 310 missionários na PMT, atuando no Brasil, no contexto transcultural, com os povos minoritários, e também atuando em 42 países. Se eu pegar todos os seminaristas, tem um seminarista ali, todos os seminaristas que se formaram em dezembro, dos 11 seminários que nós temos no Brasil, seminários presbiterianos, eu não tenho o número que hoje nós precisamos para atender a demanda que bate na nossa porta. Os campos estão brancos. E Angola, eles fizeram o seguinte pedido de socorro. Eles precisam de missionários, de pastores, que também sejam professores de teologia para formarem novos pastores para a Igreja Presbiteriana de Angola. E por um único e lindo motivo. Quando nós formamos pastores, os pastores, eles plantam igrejas. E quando nós plantamos igrejas, aqueles que são alcançados pela proclamação do Evangelho são ali discipulados e novos discípulos são feitos até o retorno de Cristo. Lembra que eu falei para os irmãos das línguas nacionais? Lá onde eu moro, em Nilópolis, onde a Stephanie morou também durante um tempo, tem muitos chineses. E os chineses lá na capital e na região metropolitana, eles falam entre eles não português, mas eles falam cantonês, o mandarim. É a mesma coisa em Angola. No comércio eles falam português, mas entre eles falam as línguas nacionais. Então nós precisamos ensinar aos pastores nacionais para que eles vão até as aldeias e as províncias e falem nas suas línguas para que o evangelho, eu missionário, não tenho condições de aprender as 20 línguas de Angola. Mas um pastor angolano, ele fala 5 línguas, 6 línguas nacionais. E esses pastores, eles vão aonde o missionário não consegue chegar. Por isso a justificativa é do projeto. Acho que eu perdi o contato aqui.
irmão pode avançar para mim. Opa, avançou aqui. Esse é um pouquinho sobre o país. O país, meus irmãos, é um país lindo. Nós temos uma visão muito distorcida, muito equivocada do continente africano. É uma visão eurocêntrica, estadunidense. Como nosso irmão também trouxe uma literatura, também está lá embaixo com o título Chamados para Servir. E eu falo algumas experiências que a nossa família teve nesse momento da preparação missionária. E eu também falo um pouquinho do continente africano, e especificamente um pouquinho de Angola. E eu compartilho um pouco sobre essa visão equivocada que nós temos do continente africano. O continente africano não é apenas feitiçaria. E tem muitas pessoas que pensam o seguinte, que os cristãos que estão lá, Angola é um país cristão, só que grande parte são católicos e 42% professam a fé protestante. E alguns dizem, os europeus levaram na colonização Deus para o continente africano. Negativo. No século II, século III, século IV, o continente africano já levava o cristianismo para a Europa e para todo o mundo. E hoje, dentro das agências missionárias em consenso, nós entendemos que talvez daqui a 20 anos, o continente africano, nós usamos essa expressão, será a bola da vez. Vai enviar missionários para todo o mundo. E eu, em parte, creio que, mediante o evangelicalismo que já estamos vivendo no Brasil, no futuro, estaremos aqui no Brasil, recebendo missionários africanos para novamente nos evangelizar. Então, a moeda lá é o Kwanza. Então, ali um pouquinho das línguas faladas no país, a cultura é muito diversa. E, é claro, como muitos países no mundo, os angolanos amam os brasileiros, né? Amam os brasileiros. Pode avançar, meu irmão, que eu acho que o meu controle aqui desabilitou aqui. Religião, já falei, vou avançar um pouquinho. Queria que os irmãos se concentrassem rapidamente sobre a igreja. A igreja presbiteriana em Angola, nesse mês, hoje é dia 8, amanhã, está completando 41 anos de existência. E nesses 41 anos, meus irmãos, Deus superabundou da sua graça através da vida dos nossos irmãos. Em 41 anos, a igreja ela conta aproximadamente com 8 presbitérios, eu acho que está desatualizado ali. Ela tem 95 igrejas, 85 pastores, 2 seminários teológicos, 2 escolas, uma farmácia popular e uma cozinha, que para nós aqui seria uma espécie de um restaurante popular, onde eles distribuem alimentos para algumas pessoas carentes. Não é apenas uma obra social, mas devido à carência, né, de alguns países africanos, há uma necessidade de construir poços, né, para a questão de água potável e também de distribuição de alimento. E a igreja presbiteriana ela realiza um trabalho muito forte no sul, onde algumas igrejas, e principalmente uma igreja, a igreja do reverendo Ngula, igreja presbiteriana central do Cunene, eu estive um tempo nessa igreja, e essa igreja ela se desloca a 1000 quilômetros, é como nós saímos aqui do Rio de Janeiro indo para Santa Catarina, e eles saem num comboio, entram num vilarejo, e recentemente eles foram num vilarejo, numa etnia chamada Khoisan, uma etnia, a etnia mais antiga de Angola e uma das mais antigas do continente africano. Eles entram nessa aldeia e imaginam um homem adulto com 60 anos, ele nunca viu um carro, ele nunca viu um enfermeiro, ele nunca fez um tratamento de malária com comprimido, e ele de repente vê aquela turma chegando, com pessoas de roupa branca, calçando luva, ministrando medicação. Aí eles perguntam, quem são vocês? Porque o governo não veio aqui. O partido não veio aqui. Tá gravando? Não, né? Não? Tá, não posso falar o partido. Oi? Não tem problema. O partido não veio aqui. Quem são vocês? Aí a igreja diz, nós somos a igreja presbiteriana. E quem nos mandou aqui foi o nosso Deus. Só que eles são animistas. Eles não têm a compreensão de um Deus pessoal. Deus para eles é uma força, é uma energia. Mas eles veem aquela ação e eles perguntam. E afirmam, nós queremos conhecer esse Deus, porque o nosso Deus nunca fez isso por nós. E aí começa a acontecer, meus irmãos, aquele grupo de famílias se aproximando para ouvirem a mensagem e conhecer
esse Deus desconhecido daquele grupo que anuncia. E essa etnia Khoisan, cerca de centenas de indivíduos, quase em extinção, quase que toda a aldeia se converteu ao Senhor. Tem acontecido uma obra grandiosa, meus irmãos, e algo que eu sempre chamo a atenção das igrejas que eu visito. Quando nós olhamos a Igreja Presbiteriana do Brasil, nos seus 40 primeiros anos, que nós chamamos de um período de consolidação, implementação e consolidação, a Igreja Presbiteriana do Brasil não teve o crescimento que a Igreja Presbiteriana de Angola tem nesses 41 anos. Até dezembro éramos em Angola 18 províncias, que equivale aos nossos estados. Houve uma mudança no governo, a partir de janeiro desse ano, desmembrou, somos 22 províncias. E em 41 anos, das 22 províncias, o presbiterianismo já está presente em 14. Meus irmãos, em breve, a Igreja Presbiteriana de Angola estará presente em todo o território nacional angolano. Esse é o momento de nós investirmos nessa igreja, de fazermos pelos nossos irmãos o que os nossos irmãos americanos fizeram pela Igreja Presbiteriana Brasileira. Pode avançar, meu irmão, para mim, por favor? Aqui alguns alvos propostos. Estaremos, é claro, trabalhando ali para a glória de Deus, a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo e, é claro, em submissão ao Espírito Santo. Então, algumas estratégias. A nossa previsão é de chegada no campo, em definitivo, em janeiro, se assim Deus permitir, e ali teremos um processo de aculturamento, de entender as maiores demandas nos seminários, nas escolas e também nas igrejas, porque além de servir no seminário, eu também vou pastorear uma igreja que eles irão indicar para mim, já que temos poucos pastores em Angola. Pode avançar, meu irmão. E aqui algumas curiosidades que os irmãos sempre perguntam. Tem apontador aqui? Laser? Onde? É no meio? O grandão é esse aqui? Eu trago sempre essa imagem aqui, meus irmãos, é uma rápida curiosidade, que sempre me perguntam o seguinte: pastor, o que tem para comer em Angola? Tem tudo, meus irmãos. O problema do continente africano não é falta de comida, é a distribuição da comida. O problema é a desigualdade social. O problema do continente africano, e principalmente em Luanda, que é a capital do país onde nós vamos morar, é que a prateleira é cara demais. Então, a configuração do prato do angolano é esse aqui. Então, rapidamente, uma curiosidade para os irmãos aqui, só para os irmãos interagirem. Alguém arrisca dizer o que seria isso aqui? Chegaram perto, hein? Aquela couve mineira? Oi? É mais ou menos isso aí. É da mandioca, né? A taioba? Da onde? Tá. Essa aqui é a quizaca. É a folha da mandioca. Nós não temos o hábito de comer do Brasil porque ela é tóxica. A mesma coisa lá. Mas eles têm um preparo, deixam de molho e no final dá tudo certo, a gente não passa mal. E aqui, meus irmãos? Todos os irmãos que olham para essa foto dizem que é peixe. Realmente parece, mas não é peixe, não. Isso aqui... Oi? Lembra peito de frango? Também não é. Isso aqui é um funge. O funge, deixa eu tentar... Lembra um purê, só que mais sólido, mais rígido. E aí tem dois funge aqui. Esse mais escuro e esse aqui mais claro. Aqui é o funge de mandioca. E aqui é o funge de milho branco. Então, normalmente, os angolanos só comem isso aqui. Café, almoço e janta. Funge de mandioca e funge de milho branco. Essa é a refeição todos os dias. E a quizaca. Aqueles mais afortunados têm um acompanhamento de proteína. Carne e frango, meus irmãos, é top de linha. Aqui eu fui contemplado, tinha uma carne. Aqui foi o aniversário de 84 anos do fundador da igreja, reverendo Neves de Mussac. E aqui é um ovino, aqui era uma carne de cordeiro. Pode avançar, meu irmão? E aqui algumas fotos da igreja. Então as igrejas, aqui era uma reunião do Sínodo Geral, que equivale à reunião do Supremo Concílio da igreja. E eu cheguei lá na reunião, falei, vai ser uma reunião, né? Um lugar pomposo. Não tinha nem som, meus irmãos. Um auditório com 300 pessoas e, tudo no gogó. E eu lembrei os tempos antigos, né? Charles Spurgeon, aquela turma, mas nós não estamos mais... O angolano, não. Ele estufa o peito, tem aquela caixa de ressonância, meu irmão, e eles cantando, sem microfone, parece que está com megafone. Mas o brasileiro perdeu essa
Pode ir avançando, meu irmão. Então, tudo isso aqui, pode ir avançando nas fotos. Ó, só para nisso aqui. Esses aqui são alguns dos nossos alunos num dos seminários. Esse é o Seminário do Norte, o Seminário de Luanda. Pode avançar, por favor? Essa foi a comemoração, aniversário de 40 anos da denominação. Deixa só uma curiosidade aqui, meus irmãos. Lá em Angola, diferente da Igreja do Brasil, nós temos diaconisas lá. Então, tá vendo aqui, ó, tem duas irmãs aqui, uns irmãos aqui, e lá os cultos duram muito tempo. Não é muito tempo, não. O culto lá dura entre 6 a 8 horas. E os diáconos... Cadê os diáconos da igreja? Tem algum diácono aqui no salão? Opa, estão ali. Lá os diáconos não ficam sentados, é igual lá na igreja. Os diáconos ficam em pé o culto inteiro. 8 horas de culto. E outra coisa, não é aqui, tá? Lá em Vila Norma, no Rio de Janeiro, onde eu pastoreio, eu fico chamando os diáconos, faço sinal de fumaça, e os diáconos estão lá atrás, conversando, falando do resultado do jogo do Flamengo. Lá em Angola, eu vi que uma irmã estava cansada, ela estava escorada num banco. Pastor, eu só olhei para ela, acho que foi uns 4 segundos. A irmã deu um salto, veio correndo. Pois não, pastor? Eu nada, irmã, eu só te olhei. Que disposição para servir. Mas rapidamente aqui, olha, eu sei que o pastor fala muito, mas eu tenho que te contar umas histórias. Eu cheguei em Angola num domingo, 5 horas da manhã no aeroporto, o pastor me buscou, me levou. Aí ele falou assim, pastor, agora nós vamos para o mata-bicho. Ué, já tem matança de animal agora cedo? Calma, mata-bicho lá em Angola é o café da manhã. Eles chamam de mata-bicho ou pequena refeição ou pequeno almoço. Fomos para o café da manhã, aquela mesa, meus irmãos, café colonial. Até achei estranho, pro padrão de Angola, né? O pastor caprichou. Mas eu cheguei lá, né? Padrão Lord inglês, né? Me tornei um gentleman, né? Comendo pouquinha coisa. Pastor, não, meu irmão, come bem. Não, pastor, muito obrigado. Não sabia o que estava reservado. Fomos para a igreja. Chegamos atrasados. 8h30 da manhã. O culto começou às 8. Escola Bíblica Dominical. 9 horas começaria o culto, eu era o mensageiro. Culto africano. Povo cantando, dançando, louvor, oferta. E lá a oferta é 3, 4 ofertas no culto. Você primeiro tem a oferta, você oferta. Vem a segunda. Ué, mas já ofertei. Não, agora é a oferta do visitante. Ah, canta, dança. Aí vem outra oferta. Mas eu já ofertei. Não, agora é a oferta do pregador. Ah, tá bom. E deu 10 horas. Quando deu 11 horas da manhã, eu cutuquei o pastor brasileiro que estava do meu lado e falou o seguinte, eu acho que o pastor esqueceu que eu sou mensageiro. Não me passou a palavra ainda. Deu meio-dia. Eu não estou confuso no fuso horário, não. Era isso mesmo. Quando deu 1 hora, o pastor me anunciou. Ó, o pastor Narciso lá do Brasil vai pregar, tudo mais. E é aquela pergunta que todo pastor faz, né, meus irmãos? Quanto tempo eu tenho para pregar, pastor? O pastor olhou no fundo dos meus olhos e falou o seguinte, 2 horas. Eu fiz essa expressão aí. Aí ele virou para mim e disse o seguinte, se for pouco, pode pregar mais um pouco. É claro que eu não fiz isso, meus irmãos. Eu preguei 40 minutos. Preguei curtinho. Só que depois eu descobri que lá em Angola, quem prega 40 minutos não estudou, não preparou o sermão. Mas tudo bem. Devolvi a mensagem 1h40 da tarde, olhei no relógio, lembra? Tomei o café lá por umas 6h30, 7 horas, mata bicho. 1h40 da tarde. Falei, agora o pastor vai chamar a casa à ordem, vai orar, impetrar a bênção e vamos embora. Uma irmã se levanta, começa a cantar em Kikongo, aí o pastor fala assim para mim, ó, ela gostou da mensagem. Eu, por quê, pastor? Ela tá cantando isso. E toda a SAF se levantou. É a mesma coisa lá, tá? SAF, o PH, a UPA, o CP, a mesma coisa em Angola. Falei, tudo bem. Pós-lúdio, depois oração e acabou o culto. Quando a SAF sentou, o PH levantou e começou a cantar. Quando a UPH, a UPA, o MP, pronto, eu já sentei 2 horas, 3 horas, 4 horas. Quando deu 4h15, 4h20, o pastor falou assim, meus irmãos, vamos nos levantar, vamos orar e vamos embora. Ah, meus irmãos, lá dentro do seu subconsciente habita um ser, é você, só que ele fica fechadinho, contido dentro de uma caixinha. E aí esse meu ser, lá de dentro, gritou, já estava na hora, né, pastor, de acabar esse culto. 8 horas de culto, meus irmãos. Mas foi o primeiro. Aí depois eu acostumei. E um outro detalhe da diaconisa. Teve uma outra igreja que eu fui, eu vi uma irmã com uma varinha na mão. E eu cutuquei o pastor angolano e falei, pastor, aquela irmã ali, por que ela está com aquela varinha ali? Para bater nas crianças? Não, pastor, é o seguinte, é que tem uns irmãos aí que de vez em quando eles cochilam no culto.
Como assim, pastor? É isso mesmo. E a irmã vai lá e ó, acerta no quengo do irmão. E a turma também que fica lá no Zap Zap, que eles também têm, lá no Facebook, no Instagram, a irmã também vai lá com a varinha. Eu já dei essa sugestão para o meu conselho para a gente implementar. Pode avançar aí, meus irmãos. E ali na Sociedade Bíblica de Angola, que lá Bíblia é um artigo de luxo, e a gente não consegue entrar na alfândega com Bíblia, tudo lá é complicado, e aí a gente tem que ir com o dinheiro, trocar, tirar do real, passar para o dólar, passar para o Kwanza, que é a moeda, e depois ir na Sociedade Bíblica. Pode avançar. Aí levamos a Bíblia para uma outra igreja, tive que pegar um avião, que era uma província longe. Pode ir avançando. Pode avançar, aí distribuição. E aí nessa foto, meus irmãos, eu visitando uma região, me deparei com as mumuílas. Aí eu tive que botar a versão com cortes, porque quando eu mandei a foto para minha igreja, uma irmã lá da OMP falou assim, pastor, pede para a irmã botar uma blusa. Eu falei, calma, minha irmã. Essas aí são as mumuílas. Na cultura das mumuílas, a nudez não é nos seios. A nudez é no tornozelo. Então essa irmã, ela estava com os seios de fora, mas o tornozelo estava coberto. Eu verifiquei. Eu dei uma olhada lá no tornozelo, estava coberto. E se o tornozelo estiver descoberto, escândalo na sociedade. Escândalo, meus irmãos. É uma ofensa absurda. Mas os seios podem ficar de fora, tá? Isso só lá nas mumuílas. Isso não pode vir para o Brasil, não. Avançar, meus irmãos. Isso é uma das escolas que eu anunciei, o Complexo Escolar Sola Grácia, e onde também funciona um dos nossos seminários. Pode avançar, por favor. Aí a visita lá no complexo. Deixa essa foto aí. Última aqui, última historinha. Sabe aquelas igrejas, história de missionário, que o pessoal fala assim, olha, tem uma igreja que funciona embaixo de uma árvore. Meus irmãos, essas igrejas existem. E um dia, um pastor falou assim, pastor, eu quero que o senhor vá lá na minha igreja. Eu falei, claro, meu irmão, vou lá visitar. Quando eu fui encontrar com o pastor de terno e gravata, lá eles são muito formais. Eu falei, tá bom, meu irmão, vamos na sua igreja. Entramos no Jeep, no Land Cruiser, né? Lá tem que ser tudo picape pesada. A gente tá andando na savana, acho que por umas 2 horas, eu, pastor, tá faltando muito para chegar na igreja? Ele falou assim, não, já tá ali na frente. Irmãos, sabe quando você olha ali na frente e você não vê nada? Só aquelas ondinhas do sol? Aí eu pensei, esse pastor tá vendo miragem. Ou ele usou aquele negócio, sabe? Que tem uma turma que fuma aqui no Brasil. Tudo bem. Falei, pastor... Aí o Jeep começa a parar. Eu falei, pastor, por que a gente vai parar aqui no meio do nada? Não, pastor, nós chegamos na igreja. Eu falei, esse pastor ficou doido. Eu pensei, né? Aí ele apontou para a árvore. Meus irmãos, a árvore não tinha nem folha. Aí quando eu me aproximei, tinha aqui esse púlpito e aqui os toquinhos, né? Devia ter uns 6 tocos. E nessa igreja eu fui durante a semana. Não parece, mas a igreja aqui estava fechada, tá? É porque eu fui durante a semana, a igreja aqui só abre domingo. E só tinha 9 assentos. Só que a igreja, essa igreja aqui tem 60 membros. Aí eu tive que perguntar, qual é o critério? E lá em Angola é o seguinte, primeiro os homens, depois as mulheres e depois as crianças. Mesma coisa se for mulher com criança, não importa. E aí, do mais velho ao mais novo. Outra coisa também em Angola, aqui quando a gente faz confraternização, almoço, primeiro as mulheres com criança de colo, os idosos. Em Angola não. Homens, mulheres, por último crianças. É sempre assim. E outra coisa em Angola, para quem quiser ir para Angola, que tem várias vagas, eu preciso de voluntários. Quem carrega peso em Angola são as mulheres. Acabou o gás. É a esposa que vai comprar o gás. E o botijão lá não é o de 13 quilos, não. É aquele compridinho, eu não sei se é 16 ou 18. E a irmã bota nas costas e vai lá buscar. E é muito comum, lá em Angola e em todo o continente africano, as irmãs estarem com aquela carga na cabeça, 50 quilos, um filho ou 2 até na frente, outro nas costas amarrado, uma bolsa aqui, outra bolsa. E aí vocês vão perguntar, e o marido? O marido está lá na frente, ó, tranquilo, com as mãos livres. Calma. Antes de vocês fazerem um julgamento, um juízo de valores, deixa eu explicar a cultura. O marido ele precisa ficar com as mãos livres, porque lá na savana, se algum predador, alguma fera selvagem surgir, o marido está com as mãos livres para defender a família. Que coisa linda, meus irmãos. É o provedor, é o chefe da casa, é o sacerdote do lar. Mas deixa eu dizer uma coisa. Não há mais
animais soltos na savana. Mas a cultura foi mantida. Minha esposa já vai ser matriculada no CrossFit, porque vai ter muito peso para ela carregar lá. Pode seguir aí, meus irmãos, para a gente... Aqui alguns alunos do Seminário do Sul, e ali do coletinho, esse irmão aqui, é o aluno que eu mencionei, com 70 anos, o aluno mais idoso que eu tenho, meu orgulho, o aluno muito dedicado, está doido para ser ordenado e pastorear uma das nossas igrejas lá. Pode avançar, esse é o pastor Ingula, que deu nome ao nosso projeto. Esse irmão aí é ponta de lança, é um grande evangelista, tem realizado um trabalho lindo, tem sido usado pelo Senhor lá em Angola. Pode avançar, meu irmão? E aqui foi a foto final da reunião do Sínodo Geral. Isso foi no ano passado, no aniversário de 40 anos. Último slide. Aqui alguns pedidos de oração pelo processo judicial da nossa filha. Hoje nós estamos aguardando a emissão do passaporte dela. A nossa filha é filha do coração. Estamos aguardando a destituição do poder familiar, que ainda não aconteceu. Já estava definido a sentença a nosso favor, mas houve uma mudança no processo e agora aguardamos, né? O processo, é claro, corre em segredo de justiça, mas aguardamos uma posição do desembargador lá do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E oramos para que, em nome do Senhor Jesus Cristo, esse processo se finde agora entre os meses de julho e agosto, para já darmos início aí ao processo. Só falta, o nosso processo já está quase que resolvido, só falta o processo da nossa filha Vitória. Por novos parceiros e intercessores, né, a esse processo final junto ao consulado, pela nossa saúde física, mental e espiritual e pela Igreja Presbiteriana de Angola. Os nossos irmãos carecem das nossas orações. O país está mergulhado num processo de muita instabilidade política, econômica, e precisamos orar pelos nossos irmãos. E o último slide aí está ali o meu contato. O Instagram está desatualizado. O Instagram é Projeto Ocolonguela UN. Mas o meu WhatsApp é esse, os irmãos podem anotar, podem fazer contato conosco. E ali está o Junte-se a nós, meus irmãos. Esse convite que nós queremos fazer aos irmãos. Junte-se a nós nesse projeto. Seja nossos parceiros de oração, nossos intercessores, e, se Deus permitir, sejam também parceiros financeiros nessa grande obra. E conforme eu já havia anunciado, eu trouxe um livro também, assim como o nosso irmão também anunciou, e os livros têm uma finalidade. Nós estamos levantando recursos para a compra das passagens aéreas, que para mim, para a Vanessa e para a Vitória, só de ida, está no valor de R$18 mil. Viajar para a África e Oriente Médio e Sudoeste Asiático hoje teve aí uns aumentos de preço. Então, meus irmãos, que Deus os abençoe. Agradecemos a oportunidade, como dizem os angolanos, na língua umbundo, uma das línguas, tuapandula, sucoaquelelene. Obrigado, Deus esteja com vocês.